Fala pessoas, seja muito bem-vindo ao canal Não Foi Sorte. Eu sou a Rosiele e hoje vamos falar sobre as consequências econômicas das eleições na Venezuela para o Brasil. Depois de uma eleição cheia de denúncias de fraude, o ditador venezuelano afirmou que ganhou mais um mandato como presidente. Entre discordâncias com relação ao resultado do processo eleitoral, muitas lideranças políticas não reconheceram a autenticidade do resultado, mas Maduro estará à frente do comando da Venezuela por mais 6 anos. E assim, como não vivemos em uma bolha, toda liderança política impacta outros países, principalmente os mais próximos, como nós, Brasil. O nosso objetivo hoje é entender quais as consequências econômicas para o Brasil diante de mais um mandato de Nicolás Maduro. A crise econômica que a Venezuela vem vivendo desde o governo de Hugo Chávez e foi intensificada no governo de Maduro causou muita escassez de alimento, remédios, inflação altíssima e um grande número de venezuelanos deixando o país. Hoje, mais de 30% dos venezuelanos estão fora do país por causa da ditadura. A situação ruim na Venezuela surte efeitos aqui no Brasil em algumas áreas como a comercial, a migratória, de segurança. Na parte migratória, estima-se que mais de 8 milhões de venezuelanos vivem fora da Venezuela. Desde 2017, quando o governo federal passou a monitorar o fluxo migratório, 1.092.467 migrantes venezuelanos entraram no Brasil. Desses, 52,8% permaneceram no país, de acordo com dados de abril de 2024 divulgados pela Organização Internacional para as Migrações, uma agência da ONU que acompanha migrantes venezuelanos em Roraima. Atualmente, o fluxo diário de entrada pela fronteira é cerca de 400 pessoas, são ao menos 12 mil migrantes por mês. O Brasil é o terceiro país da América Latina que mais recebeu refugiados e migrantes venezuelanos, ficando atrás apenas da Colômbia e do Peru. Até maio deste ano, mais de 568 mil estavam no país. A fuga do desemprego, do sucateamento educacional, da escassez de alimentos e da instabilidade política na Venezuela faz com que há quase 10 anos milhares de venezuelanos ainda cruzem a fronteira com o Brasil. Além do grande número de imigração, temos um problema sério na parte de segurança na fronteira com a Venezuela. No final de 2023, Nicolás Maduro realizou um referendo para consultar a população sobre a anexação da região de Essequibo, que corresponde atualmente a cerca de 74% do território da Guiana. Esse território que é riquíssimo em petróleo e minerais e tem uma saída para o Oceano Atlântico. De acordo com ele, 95% dos eleitores venezuelanos haviam votado a favor. Essa ação de Maduro causou um grande desconforto não somente à Guiana, mas para países como Estados Unidos, que tem uma das maiores empresas de petróleo e gás, a ExxonMobil, atuando na região de Essequibo, e ao Brasil, que faz divisa com a Venezuela e com a Guiana. Em discursos durante a sua campanha à reeleição, Maduro continuou alimentando na cabeça dos venezuelanos a necessidade de ocupar o território que é deles de direito. Essas declarações de anexação, caso de fato ele deseja dar prosseguimento, traria preocupações econômicas ao Brasil, porque teríamos uma guerra no quintal do vizinho, além do problema de segurança, porque para a Venezuela ter acesso à Guiana por terra, ela teria que necessariamente passar pelo território brasileiro. Por mais que seja improvável que isso aconteça, mas estamos falando de uma pessoa que faz ameaças de invadir outro país. Em nenhuma realidade o Brasil não seria fortemente prejudicado, porque se o Brasil deixa passar, ele seria conivente com a invasão de um país independente. Se
Se ele tenta bloquear a passagem, pode causar um conflito armado na região. Assim, como eu disse, em nenhum cenário o Brasil não será fortemente prejudicado. A Venezuela vive momentos delicados, mas essa situação de calamidade na Venezuela nem sempre foi o que é hoje. Em um passado não muito distante, a Venezuela era um grande importador dos nossos produtos. Por conta da sua economia muito voltada para a extração de petróleo, a Venezuela carece de importações de todo tipo de gênero. Antes da crise na Venezuela, a relação entre os países gerava um fluxo anual de 6 bilhões de dólares ao Brasil. Mas com toda essa situação de crise que o país tem vivido, fez com que o superávit brasileiro caísse em mais de 80% desde 2017. Com uma economia fraca, uma inflação altíssima, o consumo interno diminui, as exportações esfriam. Hoje, os principais produtos brasileiros que são exportados para a Venezuela são produtos alimentícios e animais vivos, óleos minerais e vegetais, gordura. Se atualmente o país atravessa uma crise sem precedentes, pior, sem data para terminar, porque um governo que deixou chegar onde chegou, mágica ele não vai fazer. A Venezuela no passado chegou a ser um dos países mais ricos da América Latina, dando inveja aos vizinhos. Um de seus apelidos era Venezuela Saudita, em alusão à Arábia Saudita, devido à riqueza por conta do petróleo. Mas como que um país tão rico pode chegar onde chegou? Vamos dar uma buscada na história e entender o porquê da Venezuela estar como está hoje. Na primeira metade do século XX, a Venezuela era um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Todo o poder de produção estava nas mãos de empresas estrangeiras, enquanto o governo se ocupava de seguidas crises políticas. Já nos anos 70, os venezuelanos tinham o maior poder de compra entre os países da América Latina, quase 3 vezes maior que o dos brasileiros, segundo o índice da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse cenário maravilhoso durou até a década de 1990. A ascensão de Chávez como figura política deu-se nessa década. Hugo Chávez era paraquedista do exército venezuelano e membro do movimento bolivariano revolucionário 200, o MBR-200. O MBR-200 era um grupo revolucionário de esquerda que tinha como grande objetivo a tomada do poder na Venezuela. Chávez e os membros desse grupo organizaram um golpe contra a presidência do país em 1992. Na ocasião, o presidente era Carlos Pérez e o golpe, que contou com a participação de Chávez, acabou fracassando. Ele, assim como os outros participantes, foi preso. Em 1994, Chávez foi anistiado pelo então presidente Rafael Caldeiras e resolveu empreitar a carreira política. Em 1998, Chávez lançou-se como candidato à presidência da Venezuela e durante sua campanha eleitoral defendeu a necessidade de promover mais justiça social na Venezuela por meio do principal produto da economia do país, o petróleo. Durante seu governo, Hugo Chávez realizou um amplo processo de distribuição de renda na Venezuela. Apesar de ter tido sucesso na distribuição de renda, o governo chavista contribuiu para o enfraquecimento da democracia no país. Entre as ações realizadas por Chávez que contribuíram para o enfraquecimento da democracia venezuelana está o aparelhamento do Supremo Tribunal, que aconteceu quando o então presidente aumentou o número de juízes de 20 para 32 e nomeou 12 deles, os quais eram defensores do seu modo de governo. Além disso, Chávez perseguiu opositores e procurou, por meio de reforma na Constituição, perpetuar-se no poder. Ele perseguiu empresários, processo que foi intensificado por Maduro, fazendo com que as empresas saíssem da Venezuela, resultando em que? Desemprego. Como uma grande raiz
dessa crise, houve a desvalorização do petróleo no mercado internacional. Isso teve grande impacto na economia do país, porque o petróleo é a principal fonte de riqueza da Venezuela desde o começo do século XX. O preço caiu em parte devido à recusa do Irã e Arábia Saudita, os outros dois grandes produtores, em assinar um compromisso para reduzir a produção. Outros fatores foram a desaceleração da economia chinesa, do comércio de produção de óleo e gás. Além de receber menos dinheiro por seu principal produto, a Venezuela também teve uma queda significativa na produção. Quando Chávez assumiu pela primeira vez o país em 1999, a produção era de mais de 3 milhões de barris por dia. Hoje é cerca de 1,5 milhões. Segundo a OPEP, é o pior nível em 33 anos. Os ganhos sociais que aconteceram durante o governo chavista deram-se exatamente por meio dos lucros que o país obtinha da exportação desse produto. Quando o barril de petróleo desvalorizou-se a partir de 2014, a economia da Venezuela começou a desmoronar. Tamanha redução impactou profundamente a economia do país. Suas receitas foram reduzidas drasticamente, o que forçou a reduzir as importações. Com menos importações, o mercado venezuelano começou a sofrer com a crise de abastecimento. Itens básicos como remédio, alimentos e até mesmo papel higiênico começaram a faltar no país. Mas assim, a crise econômica da Venezuela não é resultado somente da queda do valor do petróleo. A economia do país também sofreu muito com as estatizações em massa, as quais foram realizadas ao longo dos anos do governo chavista e contribuíram para o desaquecimento da economia, uma vez que grande parte dessas empresas estatizadas perdeu a sua produtividade por conta de estruturas muito antigas e falta de manutenção e investimento em melhoria. Além disso, a política de manutenção de taxa de câmbio para controlar os preços foi um fracasso. Todo esse declínio econômico venezuelano impacta diretamente a vida dos cidadãos do país, principalmente os mais pobres, uma vez que o básico para a sobrevivência, os alimentos, começou a desaparecer e teve seu preço aumentado. A fome fez os venezuelanos perderem em média 11 quilos no ano passado, fora a violência que esvazia as ruas das grandes cidades. Infelizmente, a Venezuela vive uma ditadura e precisará de muita comoção política externa para tentar reverter essa situação. Que toda essa situação, que todos esses problemas enfrentados pelos venezuelanos possa servir de alerta para nós aqui, porque a história passada é o melhor guia para mostrar o que acontecerá no futuro, porque ela é cíclica e sempre se repete. Colega, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado. Dá um like e compartilha com o seu coleguinha. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.